Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção das atividades do livro A Conquista da Matemática, volume 4, das páginas 214 a 217. Antes de fazer esta atividade, porém, você tem um vídeo para assistir. Eu enviei no grupo de WhatsApp dos pais de vocês um vídeo onde a professora explica os poliedros, a diferença entre prisma e pirâmide, que é o que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? Então, depois de assistir ao vídeo, é que você tem que ter feito a sua atividade do livro e só agora, depois de tudo feito, é que você vai assistir esse vídeo para corrigir, certo? Então, página 214, comparando sólidos geométricos. Renato ganhou um conjunto de peças que lembram sólidos geométricos. Observe como ele separou as peças em dois grupos. Ele fez o primeiro grupo, que ele chamou de grupo A, e ele colocou essas 4 peças. Observe, essas peças, apesar de serem diferentes entre si, elas têm algumas características comuns. Uma delas, todas elas têm uma base embaixo e outra base em cima, apesar das bases serem diferentes, mas tem base em cima e embaixo. Se você observar também, as faces laterais dessas figuras do grupo A são retângulos. Retângulos maiores ou menores, mas todas as faces são retângulos. Tanto essas que aparecem aqui na frente, como aquela que a gente percebe sendo projetada lá atrás também. São todos retângulos. No grupo B, nós temos essas figuras que também são diferentes entre si, mas que têm semelhanças uma com a outra. Olha, todas essas 4 figuras, elas têm uma base embaixo e em cima ela tem um topo que a gente chama de vértice, onde todas as linhas que a gente chama de aresta, todas as linhas laterais, todas as faces laterais correm lá para aquele mesmo vértice, tá vendo? Então, aqui em cima, nós temos o encontro de todas as arestas das figuras. Então, essas 4 figuras têm essas 2 semelhanças. Tem uma base apenas e tem um topo, uma aresta, onde todas as faces laterais se encontram. Muito bem. Letra A. Que características em comum são possíveis observar nas peças do grupo A? E letra B. As peças que estão organizadas no grupo B apresentam quais características em comum? Então, é isso que eu já expliquei para vocês. No grupo A, nós temos figuras que têm 2 bases e as faces laterais formando um retângulo. E no grupo B, nós temos todas as figuras com apenas uma base e uma aresta onde se encontram todas as faces laterais, um ponto comum. Essas 2 questões, olha aqui, tá vendo o balãozinho? É só para discussão, ok? É só para comentar, não precisa anotar. Se você anotou, não tem problema, é até muito bom para você fixar o conteúdo, mas não tem necessidade de anotar, tá bom? Agora, letra C. Em sua opinião, qual critério o Renato usou para separar as peças nesses grupos? Então, aqui nessa questão, você pode ter colocado que no grupo A, o Renato colocou todos os prismas, porque você já aprendeu lá no vídeo, onde a professora explicou a diferença entre prisma e pirâmide, que os prismas, eles têm 2 bases. E as faces laterais, elas são ou retângulos ou quadrados, certo? Muito bem. E você pode ter colocado que no grupo B, o Renato colocou todas as pirâmides, porque você também já aprendeu que as pirâmides têm apenas uma base e uma aresta onde se encontram, desculpa, uma aresta não,
um vértice onde se encontram todas as faces laterais, ok? Então, repetindo, letra C ficou. O Renato colocou no grupo A os prismas e no grupo B as pirâmides. As peças que Renato separou no grupo A lembram sólidos geométricos chamados de pirâmides. Aqui ficou errado no livro, tá? Inclusive, no dia que eu mandei essa atividade, eu mandei um recadinho lá no grupo pedindo aos pais de vocês que fizessem a alteração. Na verdade, no grupo A, o Renato colocou os prismas. E no grupo B, ele colocou as pirâmides. Então, aqui pra gente fazer a correção, ó, vamos riscar aqui que vai ficar mais fácil. Aqui fica grupo B e aqui fica grupo A, tá bom? E aí a gente lê assim, ó. As peças que Renato separou no grupo B lembram sólidos geométricos chamados pirâmides. E as peças que ficaram no grupo A lembram sólidos geométricos chamados prisma. Vamos agora para a página 215. Na página 215, a atividade número 1 fala assim: observe as figuras geométricas representadas a seguir e classifique-as como pirâmide ou prisma. Então, vamos relembrar aqui. Pirâmide tem apenas uma base. Prisma tem duas bases, certo? Então, a primeira aqui, né, a figura verde, nós temos uma base aqui embaixo e lá em cima, olha, tem um topo, né? Então, quando tem essa pontinha assim, onde todos os lados se juntam num ponto só, nós temos uma pirâmide. Aqui, vê que eu tenho duas faces opostas aqui, ó, formando base, tá vendo, ó? E as faces laterais formam retângulos, tá vendo? Então, aqui nós temos prisma. Esse aqui também é um prisma. Olha aqui, ó, as duas bases e as faces laterais formando retângulos. Também é um prisma. E esse aqui? Tem uma base aqui embaixo, uma base aqui em cima. Também é um prisma. Esse aqui, olha só, o vértice onde se encontram todas as faces laterais formando triângulos. Então, esse é pirâmide. E esse aqui também é uma pirâmide, ó. O vértice onde todas as faces laterais se encontram, as faces laterais formando triângulos, uma única base, pirâmide. Número 2. Marque um X na planificação abaixo, que corresponde a um prisma. Então, aqui nós temos a planificação. O que é a planificação? É a figura aberta, né? Eu pego a figura do prisma e da pirâmide e abro ela, para eu ver todos os lados dessa figura. Nós estamos atrás daquela figura que vai formar um prisma. Muito bem. Lembrando que o prisma, ele tem as faces laterais formando quadriláteros, ou retângulo, ou quadrado, certo? Aqui, nessa figura, nós estamos vendo aqui, ó, tem uma base, que é um quadrado, e as faces laterais aqui são retângulos, são triângulos. Quando eu tenho triângulo nas laterais, eu tenho prisma. Eu tenho pirâmide, tá? Então, não é essa. Essa aqui, olha, a base dela aqui é um triângulo, e as faces laterais também são triângulos. Também não é essa também é uma pirâmide. Essa aqui, nós temos dois lados opostos aqui, ó, formando um triângulo. Esses triângulos são a base. Quando eu fechar essa figura aqui, ó, esse lado se encontra com esse aqui, ó, fechando, e vai formar um prisma. Aí vai ficar os dois lados opostos aqui sendo a base,
E as faces laterais formam um quadrilátero, olha. Uma figura de 4 lados. Então, essa daqui é a planificação que forma prisma. Pode marcar um X nela. Vamos olhar aqui a última? Nós temos a base aqui, que é um pentágono, figura de 5 lados, a gente dá o nome de pentágono. E as faces laterais aqui são triângulos. 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. E quando a gente fecha aqui, ó, vai ter o pontinho em comum das faces laterais, tá certo? Como você pensou para descobrir qual planificação é a de um prisma? Conte aos colegas e ao professor. Você pode fazer esse comentário abaixo aqui do vídeo, né? No espaço de comentários do vídeo. Eu vou gostar muito de saber se você pensou como eu expliquei aqui, ou se você teve uma outra forma de pensar para descobrir qual dessas figuras era o prisma, tá bom? Vamos para a página 216. Faces, vértices e arestas. Muito bem. Nós temos aqui, observe os sólidos geométricos a seguir. Nós temos de laranja um prisma e de verde uma pirâmide. Aqui tá mostrando para vocês que na pirâmide nós temos essa imagem aqui, ó. Vou fazer bem clarinha aqui. Essa parte aqui, que a gente chama de base, e essa parte aqui também a gente chama de base, certo? Então, no prisma, nós temos duas bases. Essas duas bases, elas são opostas, né? Paralelas e opostas. E elas são iguais. Aqui nesse prisma, nessa base, eu tenho um pentágono, a face oposta, que está do lado de lá, do lado oposto, também é uma base com formato de pentágono. Elas são iguais. Muito bem. Aqui ao lado, aqui, ó, eu tenho as faces laterais, né? Os lados. E essas faces, elas também são iguais, olha. Aqui é um retângulo do lado, aqui atrás também é um retângulo, aqui também tem um retângulo e aqui também tem um retângulo, ok? Essas linhas que formam o contorno dessas figuras, ó, a linha, cada uma dessas linhas aqui, ó, destacar aqui de azul. Cada uma dessas linhas recebe o nome de aresta. Então, agora no 4º ano, a gente não fala linha mais não. Não é linha da figura, não. A gente fala aresta. Olha o vocabulário chique. As arestas são essas linhas, tá bom? E aí, quando alguém te perguntar, aresta? Que é isso? Aí você fala assim, aresta? São as linhas que formam a figura, que contornam as figuras, tá bom? E aqui, onde todas as arestas se encontram, né? Ó, aqui tem uma aresta chegando nesse ponto, outra aresta aqui chegando também nesse ponto, e outra aresta chegando aqui nesse ponto, tá vendo? Ó? Aqui nesse pontinho rosa que eu fiz, 3 arestas se encontram. 3 linhas da figura estão se encontrando nesse pontinho. Esse ponto de encontro, a gente chama de vértice, tá bom? Então, o vértice é o ponto de encontro. Muito bem. Segunda figura. Na segunda figura, nós temos o quê, gente? Uma pirâmide. Por quê? Olha só. Na pirâmide, nós temos apenas uma face que a gente chama de base. As outras são faces laterais. Apenas essa aqui embaixo, ó, é que é chamada de base, tá vendo? Então, aqui na primeira figura, nós temos 2 bases. Aqui nós temos apenas uma base. E aí, nós temos todas as faces laterais formam um triângulo, tá vendo? Ó, aqui tem um triângulo. Aqui atrás tem outro. Aqui do lado atrás também tem outro. Aqui tem outro. E na frente aqui tem outro triângulo. Então, aqui nós temos 5 triângulos formando as laterais dessa pirâmide, certo? E aí, nós temos aqui, mais uma vez, ó, as linhas, cada uma das linhas, tá, gente? Não é só essa que eu tô destacando, não. Todas elas, ó.
essa aqui de trás, ó. Opa, essa aqui, a do lado. Essa aqui também, ó. Todas as linhas da figura, inclusive as da base, olha. Essas aqui também, ó. Cada uma dessas linhas que forma essa figura, todas elas a gente dá o nome de aresta. Aresta, tá? As linhas que formam a figura são chamadas de aresta. E os lugares onde as arestas se encontram, todos os pontinhos de encontro, ó, todos eles. Aqui atrás, e esse aqui de cima também, a gente chama de vértice, ok? Então, essa figura aqui tem um vértice aqui no topo, onde todas as arestas laterais se encontram, e nós temos arestas aqui na base também, tá bom? Arestas são os pontos de encontro. Pois bem. Letra A. Qual dos sólidos geométricos representados acima tem duas bases? O que tem duas bases é o sólido da letra A, né? Então, o sólido... Aqui a gente pode colocar o nome do sólido, né, gente? Como é que ele chama? O sólido geométrico que tem duas bases é o prisma. E aí, você pode colocar primeira figura. Letra B. Em qual desses sólidos geométricos existe um vértice, que é o encontro de mais de 3 arestas? Olha, nessa figura tem no máximo 3, tá vendo? Ó? Todos os vértices aqui são 3 linhas chegando. Aqui, embaixo, na base, nós também temos 3. Mas aqui em cima, esse vértice aqui, olha, ele é especial. Nele chegam todas as arestas laterais. 1, 2, 3, 4, 5. É o único vértice que nós temos mais de 3 arestas chegando nele. Mais de 3 arestas se encontram nesse vértice. E isso acontece nas pirâmides. Ou seja, segunda figura. Letra C. Quais são as figuras planas que formam as bases desses sólidos geométricos? Tanto na primeira figura quanto na segunda figura, essa base e essa base são pentágonos. Gente, lembrando que pentágono é essa figura que tem 3 lados, né? Vocês já estudaram isso lá desde o 2º ano, estuda pentágonos, tá? Muito bem. Os prismas e as pirâmides podem ser nomeados de acordo com as figuras planas que formam as suas bases. Então, eu vou chamar um prisma por prisma de base, e aí eu olho qual é a figura que forma a sua base. A mesma coisa para pirâmide. Pirâmide de base, e eu olho qual é o nome da figura que forma a base da pirâmide. Vamos voltar aqui para entender direito? Aqui eu tenho um prisma. Como é que é o nome desse prisma? Prisma de base, qual o nome disso aqui? Pentágono. Então, é um prisma de base pentagonal. O prisma formando base aqui, pentágonos. Qual o nome dessa pirâmide, então? A base dela não é um pentágono, então eu tenho uma pirâmide de base pentagonal. Muito bem, continuando. Os sólidos geométricos representados acima, por exemplo, podem ser chamados de prisma pentagonal e pirâmide pentagonal. Então, vamos para a atividade? Observe as pirâmides representadas abaixo e escreva o nome de cada uma delas de acordo com sua base. Então, vamos lá. Olha a base da primeira pirâmide aqui. Sempre eu vou ter que achar a base para saber o nome da figura, tá? Então, essa base aqui, ó, que eu colori,
Que figura é essa? Não é um triângulo? Então, aqui é uma pirâmide. De base triangular. Posso colocar só pirâmide triangular? Pode, tá bom? Lembra que a gente sempre olha a base da figura para dar o nome para ela, tá bom? Aqui, nessa segunda figura, essa base aqui, que figura que forma? Não é um quadrado? Então, o nome dela vai ser pirâmide de base quadrada. Essa figura terceira, nós temos também uma pirâmide. Olha a base dela aqui, ó. Que figura é essa aqui, ó, que tem 5 lados? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Pentágono, não é? Então, é uma pirâmide de base pentagonal ou apenas pirâmide pentagonal, ok? E aqui, a última figura aqui, a última pirâmide, ó a base dela. Vamos contar os lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é uma pirâmide. Como é que é o nome da figura que tem 6 lados, gente? Hexágono, né? Então, vai ficar hexagonal. Muito bem. Agora, responda. Quais figuras geométricas planas é possível identificar na base dessas pirâmides? Então, as figuras planas nas bases aqui, ó. Nessa primeira eu tenho um triângulo. Na segunda, quadrado. A terceira, pentágono. E a última, hexágono. Não esquece dos acentos, tá, gente? Letra B. Qual das pirâmides acima tem 4 faces laterais? Olha, que tem 4 faces laterais é essa da base quadrada. A quantidade de lados da base é a quantidade de lados que vai ter, faces laterais que vai ter a pirâmide. Então, a que tem 4 faces laterais é a pirâmide de base quadrada. Ok? Aqui na triangular, nós temos 3 faces laterais. Na pentagonal, eu tenho cada lado aqui, olha, sai uma face da pirâmide, tá vendo? Então, aqui, se a figura de base tem 5 lados, é um pentágono, então a pirâmide vai ter 5 faces laterais. Aqui é um hexágono, tem 6 lados, então as laterais da pirâmide também vão ter 6 lados, ok? Vamos para a página 217. Complete as frases a seguir. Em uma pirâmide, as são triangulares. O que é triangular nas pirâmides? As faces laterais. Os lados da pirâmide, né? Letra B. As faces laterais de um prisma são figuras planas que têm quantos lados? 4 lados, tá bom? Muito bem. 3. Marina estava brincando com Marcos de adivinhar qual era a figura geométrica não plana que ela estava pensando. Ela falava algumas características e ele escolhia entre as opções disponíveis.
Contorne a figura geométrica que Marcos deveria escolher em cada item. Letra A. É uma figura que apresenta uma ponta. Então, se tem uma ponta, pode ser esse ou pode ser esse. Já sei que é uma pirâmide, certo? Porque tem uma ponta, que é chamada vértice. E tem uma base que lembra um quadrado. Aqui nós temos uma base quadrada e aqui nós temos uma base triangular. Então, nós vamos contornar essa figura. Letra B. É uma figura que tem duas bases. Então, eu posso ter essa aqui, que tem duas bases. Essa aqui também tem duas bases e essa aqui também tem duas bases. Então, vai ser um prisma. Cada base corresponde a uma figura geométrica plana com 5 lados. Então, nós estamos atrás do prisma pentagonal. Vamos lá? Esse aqui é quadrada, né? Base quadrada. Esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5. É um pentágono. Então, já posso circular esse aqui. Vamos tirar a dúvida desse aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, aqui é hexagonal, não é essa também. Então, vai ser essa. Questão número 4 e última de hoje. Escreva o nome das pirâmides correspondentes a cada uma das planificações a seguir. Gente, aqui fica mais fácil ainda, porque, olha, as faces laterais da pirâmide são os triângulos. Então, é só olhar a figura que não é o triângulo aqui, né? Que figura é essa aqui? Não é um quadrado? Então, aqui é uma pirâmide de base quadrada. Aqui nós temos as faces laterais formando triângulos. E aqui, a única face que está diferente aqui é o pentágono. Então, esse aqui vai ser a base. Pirâmide de base pentagonal. E essa última, tudo é triângulo. Olha, essa é a base e esses aqui são os lados. Então, é uma pirâmide de base o quê, gente? Não é um triângulo a base dela? Então, é triangular. Vocês entenderam a matéria direitinho? Espero que sim. Se tiver alguma dúvida ainda, pode me procurar. Manda recadinho aqui no vídeo. Pode mandar recadinho lá no WhatsApp também, tá bom? Eu amo vocês. Espero que vocês tenham entendido direitinho a matéria. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Beijocas para vocês e até a próxima correção.